Mesa diretora, senhores vereadores, vereadoras, munícipes que nos acompanham presencialmente, quem nos acompanha de casa. Meu motivo da fala na tribuna nessa noite também é sobre a questão da iluminação pública. Também vou colocar um vídeo em seguida e depois vou tecer alguns comentários ao final. Peço que a parte técnica coloque um vídeo na tela. Meu nome é Danilo Pereira, eu sou contratado do município para a execução de um plano diretor de iluminação pública pela empresa Rint Engenharia. Avaliando tudo o que foi dito financeiramente, pode vir a questão na nossa mente do que a gente vai fazer com o nosso parque de iluminação, visto que a gente tem muitas necessidades e que estão represadas por conta dessa indefinição do que vai ser feito com esse contrato. Visando essa necessidade, fomos contratados pelo município, então, para trazer soluções para isso. Anos atrás, essa PPP era muito utilizada em outros municípios e era visto com muito bons olhos, né? E ajudou muitos municípios a evoluírem na parte de eficiência energética, com iluminação, com usinas fotovoltaicas e tudo mais. Porém, no momento, nós temos do governo alguns incentivos que já não colocam essas condições de PPP num patamar tão significativo. Então, agora, visando assim a parte da solução, né? Então, a gente tem algumas características já bem avaliadas do processo anterior e também tem a questão financeira que a gente entende como sendo algo não benéfico para o município, né? O município precisa ter uma economia desse valor, desse investimento, né? Dentro disso, a gente fala do programa do Ilumina Paraná, lançado pelo governo. Então, onde a gente tem financiamento facilitado, né? A gente tem inúmeros programas, o Ilumina Paraná é um deles, onde o governo empresta o dinheiro a juros muito baixos, com carências e tudo mais, que facilitariam o acesso do município a essa troca de substituição aí do parque público, né? Eles incentivam a parte de novas tecnologias, inclusive de usinas fotovoltaicas, também trabalham nesse ponto, né? E a gente ainda trabalha ali com um certo percentual de fundo perdido a depender de cada uma das negociações. Então, em questão de números, a gente trouxe esse gráfico aqui. Então, a gente inicia, né, a concessão em 2023 com uma arrecadação, conforme explicado anteriormente, superior ao gasto da energia elétrica, aqui descrito em amarelo, do valor da PPP em cinza e do verificador independente em vermelho. Então, a gente teria aqui ainda uma saudabilidade significativa da COSIP, né? Então, frente ao que estava sendo gasto para a iluminação. Porém, quando a gente vem aqui para o final, a gente vê que ao final dos 23 anos, nós estaríamos com um déficit muito significativo frente à arrecadação da COSIP. Isso prevendo um reajuste médio do que já estava sendo praticado em outras gestões, né? E aí sim, se a gente quer, então, chegar a esse valor de 17 milhões, que vai ser o custo final da PPP, nós precisaríamos ter um reajuste muito mais significativo da COSIP para que a saúde financeira do município se mantivesse em pé. Dentro dessa proposta que nós estamos trazendo aqui, que é fazer o financiamento com os meios do governo, né? A gente primeiro tem uma discrepância significativa em relação a valores. A gente está falando de uma PPP que se iniciou em 100 milhões de reais, mas que já nos primeiros passos dela já estaria reajustada a 140 e terminaria perto da casa dos 250 milhões. Com esse plano, o projeto integrador que nós executamos para o município e pensando em financiamentos do próprio governo, a gente tem um custo máximo dessa parte de iluminação para substituição integral de todos os pontos de iluminação do município e algumas melhorias de 10 milhões de reais. Então, a gente está falando de 250 contra 10 milhões. Então, é factível, é muito claro que a sugestão
de a gente seguir um plano diretor por conta própria, com financiamento do governo, é muito mais vantajoso do que a gente colocar o município em uma condição de PPP, que já hoje não é mais tão vantajosa quanto era em outros tempos, né? Dentro dessa condição, vem a pergunta. A PPP ela faria uma troca e uma segunda troca daqui a um período. Então, faria uma troca inicial, dentro dos 5 primeiros anos, e lá pelo ano 10º, 15º, faria uma segunda modernização. Para isso, a gente previu também que aqui no ano de 2033, nós teríamos um caixa de 43 milhões suficiente para fazer essa substituição pela segunda vez. Então, faria a substituição agora, dentro disso, a arrecadação se manteria sempre acima do gasto que nós temos com energia elétrica, com o financiamento, aqui destacado em verde, e com as manutenções. E já, então, em 2033, a gente teria um caixa de 44 milhões e a troca, né, estimada ali em 8, 10 milhões, que é o que a gente está estimando inicialmente. Possivelmente, né, tenha uma variação, até porque o custo dos produtos podem ser alterados ao passar do tempo. Mas, de fato, que com 44 milhões é dinheiro suficiente para que a gente realize essa segunda modernização com dinheiro próprio do município e não mais dependendo de um terceiro, né? Um parceiro público-privado. E, ao final, nós teríamos uma arrecadação também muito significativa no valor de caixa de 101 milhões. Então, ao 23º ano, a gente teria 101 milhões em caixa e tudo substituído. Aqui, a gente pode considerar uma terceira substituição, que não estava previsto na PPP. Essa exposição dos vídeos, tanto por parte do pronunciamento do secretário Cachoeira, né, é mais no intuito de subsidiar de informações os vereadores que não estiveram na legislatura passada, que não são uma minoria, né? Que a maioria não estava na legislatura passada. E esses pronunciamentos foram feitos aqui, na tribuna dessa casa, dia 25 de setembro de 2009, onde, primeiramente, o Cachoeira fala que o ponto de partida seria 109 milhões, né? E já em torno de 140 milhões já na assinatura do contrato, né? Na cláusula 22.3.1, onde foi exposto ali, vocês podem observar que tem valores em branco, e ele mesmo fala XXX, o que era isso? E estava no contrato que foi assinado. A fórmula de reajuste também foi exposta e veementemente rebatida, que ele falava de uma proposição de reajuste pelo IGPM, que seria contra os interesses públicos, porque o município reajusta suas taxas, impostos, IPTU, enfim, sempre usando o INPC. Então, feriria o interesse público essa forma de reajuste. Fala-se também que o valor poderia passar o arrecadado já a partir do terceiro período, terceiro ano, enfim, e fala isso, pessoal, isso aqui é uma conta de padaria. São falas do próprio secretário atual da administração. E o secretário Denir Cachoeira também, no dia 28 de janeiro, em entrevista à Jovem Pan, quer dizer, isso aí ele falou, tudo que eu me pronunciei, ele falou no dia 25 de setembro de 2023. E agora, 28 de janeiro de 2025, ele esteve na Jovem Pan e reafirmou. Falou que na época foram feitas avaliações, tanto técnicas quanto monetárias, falou que foi detectadas falhas, inconsistências, incongruências, a exemplo das cláusulas em branco do contrato, né, a forma de atualização, que fere o interesse público, e falou também que ele, a partir de um determinado momento, seria deficitário, ou seja, vindo a onerar, e essa oneração do contrato viria tendo que aumentar, inclusive, as taxas, a COSIP acima de índices, inclusive levando isso a pagamento por parte dos nossos munícipes, né? Isso aí é uma forma que a gente achou de expor
aos vereadores, né? Porque nós recebemos aqui a empresa, ela falou o lado bom, o lado bonito, né? Que todos nós queremos, né? Que se fosse para nós assinar esse contrato, de pronto ela trocaria tudo, atenderia o meu requerimento, atenderia o requerimento de vários vereadores que desde fevereiro estão fazendo requerimentos, pedindo iluminação aqui e ali, nossas praças esportivas, nossas praças, nossas ruas, todas iluminadas. Iríamos colher frutos políticos disso, né? Porque viemos sempre pedindo, mas a que custo? Então, esse contrato está sendo discutido judicialmente, né? Dizer para vocês que a empresa não ganhou nada. A empresa foi sentenciada, que perdeu a causa. E ela conseguiu uma liminar sobre a sentença, né? Então, foi dito, a empresa ganhou, né? Vamos ter que ver. Realmente, a gente tem que ver e tem que pedir para o nosso gestor que pé que está. A liminar que a empresa ganhou, que ela conseguiu, a última aí em Curitiba, há quanto? 60 dias atrás, que pé que está? A prefeitura já derrubou essa liminar? Já está indo contra? Quero que também me falem por que a empresa até agora não executou o contrato, não entrou com uma ação contra o município, porque até agora ela só pegou liminar. Vai ir tocando e garantindo a parte dela, que ela se acha justa, né? Mas por que não toca essa ação? Porque se ela perder, custa bastante. A questão das custas que ela vai ter, as sucumbências que ela vai ter que pagar em cima de um contrato milionário desse, pode gerar também uma perca para a empresa, 10 milhões, 20 milhões, assim como se diz que o município está sujeito a ter que pagar isso, né, caso venha a perder essa ação. Mas eu pergunto, por que a empresa não entrou com ação para garantir? É só liminar. Então, queremos uma iluminação de qualidade, queria expor aos pares, e esse vídeo aqui também foi reduzido, mas não foi cortado nenhum item que venha denegrir, somente para dar tempo da gente conseguir passar. O primeiro vídeo a pessoa usou aqui 22 minutos. O tempo nessa tribuna é de 15, e ele usou 22 minutos dia 25 de setembro de 2009. Por quê? Porque era relevante o assunto. Foi dado um tempo maior para ele, porque os vereadores queriam ouvir, e ele veio aqui e falou que é irregular, é prejudicial, né? O Ministério Público acatou a exposição do município, né? Acatou, e o Poder Judiciário deu ganho de causa, né? Fala-se de rixa política, de alguma coisa nesse sentido, mas eu não vejo. A partir do momento que o Ministério Público aceitou, qual o interesse político do Ministério Público? Qual o interesse da juíza de ter dado sentença favorável ao município? Preservar o contribuinte, né? Então, realmente, o anseio aqui é de todos que se resolva, que de repente a prefeitura enfrente isso, que toque aí, que mova uma ação que possa ser chamada aí a fazer um novo processo, fazer por conta própria. Foi exposto aqui que custa mais barato, que vai sobrar. Foi exposto aqui que vai sair do bolso do contribuinte em algum momento. Muitas das tabelas que tem aqui, que podem ser visualizadas por todos com mais calma, não foi colocada por parte da empresa aquele dia. Ela veio aqui e falou, não, aceito reduzir índices, reajustes e coisa, foi muito boazinha naquele dia, né? Por quê? Então, que cada um possa tirar suas conclusões. O vídeo dessa parte também vou passar para o diretor-geral, se for permitido e de consenso também na mesa diretora, que se coloque no grupo dos vereadores, para que cada um possa, já tinha passado inclusive para algum vereador de forma particular, mas que todos possam assistir na íntegra e tirar suas conclusões dos pronunciamentos que teve. Obrigado e boa noite.